Ok, estamos de volta aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ele que na última quarta-feira parou a Paraíba toda para ouvir sua decisão, decidiu ser candidato à reeleição a deputado federal e confirmou, oficializou o seu apoio, sua aliança do progressista à reeleição do governador João Azevedo. Deputado Aguinaldo Ribeiro, dentro dessa decisão, dessa posição, também está amadurecida a sua decisão da disputa pela presidência da República? Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que aí cada um faz a avaliação que quer, mas eu acho que numa eleição como a nossa aqui, eu aprendi sempre a respeitar a diversidade da eleição nacional. Nós já tivemos várias eleições nessa linha. Como você disse bem, o meu presidente do partido integra o ministério do presidente Bolsonaro. Eu tenho tido respeito dentro da relação que temos, como também eu tenho boa relação com a própria esquerda. Eu sempre mantive uma boa relação, todo mundo sabe disso. Quando inclusive, a primeira reunião que teve com o próprio governador João Azevedo e Iglesias, eu fiz a ponta e estive presente na reunião. Então, eu acho que esse momento de definição, até porque o próprio presidente também ainda não definiu aqui o seu palanque. Eu, inclusive, vi ontem uma matéria que tinha uma reunião da Executiva Nacional para se definir como ficaria a Paraíba, e outros estados. E isso não ficou definido. Então, eu acho que a prudência manda a gente aguardar. Em relação ao nosso presidente Ciro, ele compreende e disse isso, inclusive, no dia de filiação aqui, que a posição que a gente tomar em relação ao Estado, nós vamos fazer essa condução aqui, como estamos fazendo. Depois da decisão, eu liguei para comunicá-lo, logo após... Qual foi a reação do ministro? Não, ele disse, não, acho que você fez certo no movimento, até para poder fazer com que as coisas possam andar, porque do jeito que estava, você não tinha a clareza das coisas. Então, acho que esse é um momento que vai ficar um pouco mais para frente. Ou seja, você se sente mais à vontade, já que não, pelo menos pela decisão de quarta-feira, não está na chapa, propriamente o nome de Aguinaldo na chapa do governador, você se sente mais à vontade também para fazer esse debate, já que o governador disse aqui, inclusive na TV Arapuã, no Frente a Frente, que essa cobrança que ele faz é muito mais pela unidade da chapa. Ele queria um candidato a vice e um candidato ao Senado que pelo menos votem no mesmo presidente que o dele. Fora disso, você se sente um pouco mais à vontade? Não, eu fico tranquilo eu estaria à vontade também, não teria... Eu acho que essas coisas de definição, no momento oportuno, você definindo, não é esse o problema. O que eu acho é o seguinte, é que esse posicionamento também se reflete em função da própria definição de como estará o presidente Lula aqui na Paraíba. Qual o retorno que ele dará, João? Qual é a resposta positiva nessa construção, Ou se não vai se apoiar, vai se apoiar mais de uma candidatura, Acho que isso tudo vai se refletir também nessas posições aqui locais. Agora, é bem verdade, Luiz, que a eleição de presidente, historicamente, no nosso estado, ela, embora nesse ano me parece que nós vamos ter uma eleição bem mais acirrada do que as outras, mas ela, historicamente, nem sempre esteve casada à eleição estadual. Você veja na eleição... Os resultados são diferentes. São diferentes. Mesmo Lula, no melhor momento dele, o governador eleito não foi aquele governador que ele apoiava. Então, eu acho que não tem mais esse voto eu acho que cada eleição é cada eleição. Eu acho que as pessoas vão fazer a avaliação do presidente, dos candidatos a presidente da República e dos candidatos a governador. Tá aí, deputado, para a gente fechar aqui, o que você diria à Paraíba em relação à sua posição e à sua decisão, se a Paraíba lhe entende? O que você gostaria que a Paraíba pudesse lhe entender da decisão que você tomou na quarta-feira? Primeiro, olhando para a Paraíba, eu queria dizer que nós tomamos uma decisão conscientes de que essa decisão vai se refletir no melhor para um projeto para a Paraíba. Acho que isso aqui é fundamental. No momento em que
tem muita gente discutindo e muita gente faz um ano que só pensa em política, né? Só está discutindo política, só está discutindo quem fica com quem, só está discutindo eu te dou esse voto para tu votar em mim e vice-versa, como se o povo, como se os currais eleitorais fossem ainda tão, vamos dizer, presentes, quando a gente sabe que hoje nós temos uma independência muito grande do povo, com a internet, as redes sociais. Eu acho que nós vamos ter uma eleição diferente. Então, nesse momento, eu optei por outra coisa. Eu optei por trabalhar. Eu optei para a gente tentar construir as soluções que o Brasil precisa em relação à vida real. Porque a gente vive, muita gente da política vive nessa bolha, mas nem todo mundo está preocupado com isso. A maior parte da população, aliás, não está. A maior parte da população está preocupada como é que vai fazer a feira no fim de semana. A maior parte da população está preocupada com a corrosão do poder de compra do salário mínimo, que a gente comprava e não compra mais. Está preocupada com o preço do combustível, do bujão de gás. Está preocupada com esse cenário que a gente tem hoje concreto de uma economia que aponta para sempre 2 dígitos, né? Seja na inflação, seja já nos juros, né? Que nós já temos também 2 dígitos. Então, esse é o mundo real que nós vivemos e é nisso que eu me detive nesse tempo. E é nisso que a gente deve se deter como projeto, porque aí é fundamental ter, na minha visão, um Estado que tenha, primeiro, as suas finanças em dia, né? Esteja pagando em dia aos seus funcionários, que tenha crédito, como o Estado da Paraíba hoje tem, né? Que tenha programas que estejam se consolidando, né? Lógico que a gente viveu uma pandemia, estamos saindo dela, muita coisa foi difícil, né, para todos nós, mas é isso. E eu tenho certeza que a decisão que nós tomamos foi a melhor decisão naquele momento, naquela quarta-feira, para que nós possamos consolidar aquilo que nós já temos feito. Fiz como ministro das cidades, aqui trazendo recursos para a urbanização da Lagoa, para o viaduto do Gásio, quando o Ricardo era o meu adversário, e nós colocamos ali o recurso para que se fizesse o viaduto do Gásio. Eu procurei primeiro, na época, Luciano Cartacho, e quer fazer essa obra, eu arranjo o dinheiro. Aí depois o Luciano disse, não, eu transferi o projeto para o Estado. E tive a época, inclusive, com o hoje governador João Azevedo, no DENIT, para destravar a obra para que pudesse ser delegada para o Estado. Então, eu trabalho dessa forma, trabalho olhando o bem das pessoas, trabalho como um instrumento que nos é delegado pelo povo, para que a gente possa devolver isso ao povo em forma de resultado. E é muito trabalho que a gente tem. Luiz, foram mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais de recursos que nós, nessa nossa trajetória política de deputado e de ministro, nós trouxemos aqui para Paraíba. E para todos os lugares. Para Patos, nós fui inaugurar lá o Canal do Frango, né? Foram recursos que nós colocamos lá. Né? Para aqui em Mamanguape, nós colocamos... O senhor já estava com um discurso para a pré-candidatura ao Senado, já... Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos um legado muito grande que está colocado na mesa. Tá aí, tempo estouradíssimo. Deputado Aguinaldo Ribeiro, queria agradecer a sua presença aqui no Rede Verdade. Quando o senhor tiver outros anúncios aí surpreendentes, o senhor volta aqui no Rede Verdade. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Para você, o nosso abraço. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.